Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos às ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, e não fostes ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos pelo texto que acabamos de ler. Rogamos ao Senhor, na ação do teu Espírito, que possamos, ó Deus, expor este texto com fidelidade, aplicá-lo à nossa vida na ajuda do teu Espírito. Que o Senhor, ó Deus, produza nos nossos corações frutos de justiça para a glória do seu nome, abençoando-nos todos, àquele que fala e a todos que ouvem, para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém. O poder de uma notícia. Você já parou para pensar a respeito do poder que uma notícia tem? Uma boa notícia, por exemplo, tem a incrível capacidade de mudar o momento que nós estamos vivendo. Quem sabe mudar o nosso dia, as circunstâncias que estamos enfrentando. Enfim, meus irmãos, uma boa notícia é capaz de mudar a vida de um homem. Contudo, nem só de boas notícias nós vivemos. Existem dias em que as notícias não são muito boas, não são animadoras. E uma má notícia, a semelhança de uma boa notícia, exerce grande influência no nosso dia, nas nossas circunstâncias, e por que não dizer na nossa própria vida. Há alguns anos, eu desenvolvi uma patologia emocional. A minha mãe ficou doente, não é novidade para os irmãos, e durante alguns anos, ela frequentemente se sentia mal. O AVC repetiu-se por mais 3 vezes, somando até hoje 4 AVC. A lesão aumentou ainda mais em um dos lados do cérebro, e era recorrente receber a notícia, fosse no trabalho, aqui na igreja, e até mesmo na faculdade, que a minha mãe estava passando mal, estava tendo algum tipo de convulsão, ou quem sabe até o AVC estava se repetindo. E eu saía correndo desesperado, e aqui literalmente correndo, porque nesse tempo eu não tinha carro. E eu vivia, irmãos, esperando, sofrendo, que a qualquer momento a má notícia chegaria. Com o passar do tempo, isso foi só aumentando na minha vida. E então, eu era incapaz de deixar o meu telefone sem ser no silencioso.
Meu telefone tinha que ficar no silencioso, porque todas as vezes que ele tocava, o meu coração disparava, eu começava a tremer, vinha diarreia, desespero, com medo de ser uma má notícia, sobretudo a respeito da minha mãe, algum acidente ou acontecimento. Eu sofria por temer uma má notícia. E como era terrível, irmãos, ter que colocar o telefone no silencioso, para não sofrer com a má notícia, com a possibilidade de recebê-la, mas ao mesmo tempo continuar sofrendo, porque se o telefone tocasse eu não ouviria, e eu não poderia ajudar aquele que estava me ligando, e na minha mente eu me lembrava sempre da minha mãe. Com a graça de Deus eu superei isso. Hoje meu telefone toca, e como toca, em vários momentos do dia, da noite, da madrugada, e graças a Deus, eu consigo atender o telefone sem sofrer disso. Mas eu estou dizendo isso apenas para exemplificar aos irmãos como muitas vezes a expectativa de uma má notícia transforma a nossa vida. Ainda que essa má notícia nunca venha, a ansiedade vai nos minando as forças. No texto que lemos, Jesus está falando exatamente de uma notícia e dos efeitos que essa notícia pode gerar na vida do ser humano. Essa notícia é também conhecida como a mensagem do Evangelho. Por definição, Evangelho é uma boa notícia. É a boa nova vindo da parte de Deus. No entanto, meus irmãos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo consegue ser inacreditavelmente uma boa notícia, como também uma má notícia. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para este fato nessa noite. Boa notícia vindo da parte de Deus, daqueles que creem no sacrifício de Jesus. Mas uma má notícia para aqueles que rejeitam o Evangelho. A cada dia que passa, a maldade do mundo aumenta, substancialmente as pessoas se tornam cada vez piores, a moral está cada vez mais degradada. E muitas vezes ficamos nos perguntando, por que as pessoas cometem tantas atrocidades? Por que o ser humano consegue ser tão ruim como pode ser? E nós ficamos imaginando as razões para isso. Algumas do tipo, imagino que algumas pessoas, as más, que cometem crimes hediondos, coisas horríveis, pensam que os seus delitos não trarão consequências além do âmbito deste mundo. Sabe, irmãos, embora isto seja verdade para essas pessoas, esta não é uma verdade vinda da palavra de Deus. Embora as pessoas possam achar que as suas atitudes nesse mundo cruéis não trarão consequências para além da nossa vida aqui, nós sabemos que o pecado nunca passará impune, que Deus há de cobrar de vivos e mortos o preço justo do pecado. E o texto que nós acabamos de ler, Jesus, embora se utilizando de uma figura muito conhecida como parábola, esse texto não se trata necessariamente de uma parábola, mas de uma profecia escatológica, que refere-se a outros textos da Bíblia, conectado à teologia de Paulo, posteriormente, ao que João escreveu em Apocalipse capítulo 20, o dia em que o juiz há de julgar todas as nossas atitudes. O capítulo 25 de Mateus está inserido num contexto e pode ser dividido em 3 partes muito facilmente identificadas. A primeira delas, versos 1 a 13, Jesus está querendo incentivar os seus discípulos a ficarem vigilantes e estarem preparados para a sua volta, porque ele há de voltar um dia. Na segunda parte, versos 14 a 30, texto que lemos na abertura desse culto, Jesus está admoestando, chamando a atenção dos seus discípulos para serem produtivos no reino de Deus, para administrarem bem o tesouro que receberam da parte de Deus. Os discípulos deveriam esmerar-se por trabalhar naquilo que a Bíblia chama de seara do Senhor, desenvolver o reino de Deus, alcançando as pessoas com a mensagem do Evangelho. Já agora,
nesta que nós podemos chamar de terceira cena do capítulo 25, Jesus está apresentando um grande julgamento, onde todas as nações do mundo serão reunidas e colocadas diante do Cordeiro de Deus, que, segundo João Batista, tira o pecado do mundo. Para alguns, esta é uma boa notícia. Dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos fartos dos males desse mundo e nós queremos um dia nos encontrar contigo e estar na sua presença. Para outros, no entanto, esse dia gera dúvida, inquietação, temor e tremor, medo, porque não sabem de que lado estarão. Muitas pessoas não sabem qual será a notícia que receberão naquele dia. E se você está aqui nessa noite, cabe a mim dizê-la a você. De um lado, diz-nos o texto, verso 34, estarão aqueles que receberão a seguinte notícia: boa. Então dirá o rei, aqui referindo-se a Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Entrai na posse do que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor Jesus, que conhece o coração de todos nós, nos separará em dois grandes grupos, todos nós. A nossa vida está diante de Deus, e embora nesse mundo possamos nos misturar, passar desapercebido, fingir que somos alguma coisa sendo outro, nesse dia, aquele que vê todas as coisas, que sonda o nosso coração, nos chamará para a sua presença, nos chamando de benditos, bem-aventurados, felizes. Ou dirá assim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olhando, irmãos, para a sua própria vida, neste exato momento, buscando fazer um autodiagnóstico a respeito da notícia que um dia, inevitavelmente, quer você acredite nisso ou não, nós receberemos. Qual notícia você receberia se Jesus voltasse nesse momento? O que Jesus diria para você se você se encontrasse com Ele nesse exato momento? Qual seria a sua reação? Alegria ou medo e desespero? Em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15, João descreve esse grande julgamento de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que haverá um dia onde Deus olhará para dentro das nossas vidas, num lugar onde ninguém mais consegue enxergar, e será capaz de discernir não apenas as nossas atitudes, mas as nossas intenções, e trará sobre a nossa vida reto juízo, onde toda a impiedade, onde toda a maldade cometida será revelada e será arbitrada uma pena, seja de libertação para aqueles que creem em Jesus, porque os seus pecados foram na cruz expiados, seja de condenação para aqueles que nesta vida rejeitaram a mensagem do Evangelho. Se em sua primeira vinda Jesus se revelou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nos disse João Batista, na sua volta Ele não virá mais como um cordeiro, mas como um leão que julgará as nações. Se em sua primeira vinda Jesus veio como nosso advogado, que nos justifica, que nos defende diante de Deus, que lança sobre os seus próprios ombros o peso e a pena do nosso pecado, em sua segunda vinda, Ele se revelará como o nosso juiz, que julgará a todos com equidade. Como você deseja encontrar Jesus? É a pergunta que nós precisamos responder para cada um de nós nessa noite. Aqui, irmãos, não estamos advogando se você um dia encontrará com Deus, mas quando você encontrará com Deus.
A questão aqui não é se você acredita em Deus, mas no fato de que um dia você estará diante dele e terá que prestar contas da sua vida. O preço do pecado que nós, todos nós, não conseguimos pagar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10, Paulo está falando do julgamento deste último dia. Todos estarão diante de Deus. Os que creram, aqueles que acreditaram na mensagem do Evangelho e que por isso foram justificados em Cristo Jesus, que tiveram o peso e o preço do seu pecado satisfeitos no sacrifício da cruz, mas também aqueles que nessa vida, de forma intencional, relapsa, rejeitaram o chamado da palavra de Deus. Todos nós estaremos diante de Deus naquele dia. E sabe, irmãos, o inferno não exige fé. Para ir ao inferno, basta simplesmente não crer, basta se fechar, basta ser indiferente. Agora, para desfrutar de novos céus e nova terra, como a palavra de Deus chama, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, aí Deus, por sua graça, requer de nós fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não apenas que Ele veio ao mundo, porque muitas pessoas reconhecem, sim, Jesus existiu. O Jesus histórico é um fato, dividiu o calendário ao meio, e eu reconheço a vinda de Jesus. Não basta apenas crer que Jesus existe, que Ele veio nesse mundo. É necessário crer que Ele veio de forma intencional para morrer e pagar o preço do nosso pecado. É necessário crer que a cruz de Cristo tem sentido para as nossas vidas hoje. Mas não apenas isso. É necessário crer que ao terceiro dia Ele ressuscitou e que em sua ressurreição nós alcançamos a possibilidade de estarmos eternamente com Deus. E talvez você fique se perguntando: pastor, eu sei, eu entendo todas estas coisas. E talvez você pense: ok, eu entendi. A resposta para a primeira pergunta é sim, eu sei de que lado eu estarei. Sim, eu estou buscando servir ao Senhor. Mas uma outra pergunta surge para a igreja de Jesus: qual o papel dela no contexto deste grande julgamento? Uma pergunta filosófica. Por que nós existimos? O que nós estamos fazendo aqui? Sabe, irmãos, aprove ao Senhor que a igreja fosse portadora desta mensagem singular, boa para os que creem, mas má, ruim para aqueles que a rejeitam. O Evangelho é, como nós já acabamos de dizer, essa boa notícia, que deve ser anunciado, e Deus nos deu, nos outorgou este ministério da reconciliação, de anunciarmos esta boa notícia enquanto há tempo, para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus nesta vida, neste momento, e assim ter paz com Deus, e assim não viverem atormentados pela possibilidade da má notícia, com medo da morte. Irmãos, existem muitas pessoas que dizem não ter medo de nada, mas é só aparecer uma enfermidade mais grave, os sentimentos se destroem. É só passar por uma situação de risco, em que todas as certezas construídas pelo ceticismo se esvaem pelo vão dos dedos como água. Porque sabe, embora sejam muito corajosas neste mundo, existem dúvidas cruéis a respeito daquilo que nos aguarda depois daqui. E sabe, irmãos, esta boa mensagem que a igreja deve levar ao mundo, ela está revestida de uma notícia ruim. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário, a recompensa do pecado é a morte. É necessário, irmãos, que possamos conseguir olhar nos olhos das pessoas e questioná-las a respeito do seu futuro, porque todos nós estávamos debaixo dessa mesma condição. Mas sabe,
A mensagem do Evangelho traz esperança. E estes 2 versos não resumem a beleza daquilo que Deus preparou para nós. Como em Romanos 8, verso 1, onde nós lemos assim: agora, pois, depois de crer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A verdade, a realidade do pecado, nos traz à tona a necessidade de nos reconciliarmos com Deus. E a única forma disso acontecer é nos quebrantarmos diante dele. Porque trata-se de uma só mensagem com 2 sentenças completamente distintas, separadas pela fé em Cristo Jesus e manifesta por uma vida piedosa. Percebam, irmãos, que em todos os textos que lemos, o juiz fala de julgar as nossas obras, e talvez você fique se perguntando: então quer dizer que pelas minhas obras eu alcanço a salvação da minha alma? Não! De forma nenhuma! As obras, na verdade, são consequência daquilo que de fato nós confessamos como fé. Pessoas incrédulas, pessoas que não confessam Jesus como seu Salvador, podem ter um bom testemunho, serem bons pagadores dos seus compromissos, serem pessoas piedosas, generosas, mas se não houver regeneração, confissão de pecados, fé em Jesus Cristo, tudo isso serão apenas boas obras, fruto da graça comum de Deus para com a sua criação. Quando nesse texto nós lemos a respeito das obras, Jesus está fazendo menção daquilo que o Evangelho provoca em nós: transformação de vida. E isso acende uma luz na nossa consciência. Porque sabe, irmãos, não basta apenas ter um bom testemunho. É necessário que este bom testemunho tenha como lastro um encontro real com Deus. É necessário que estas boas obras sejam consequências dessa salvação, como Paulo muito bem esclarece em Efésios 2, 8 a 10. Nós percebemos que uma vida transformada é característica de uma vida regenerada. Você hoje, nessa noite, tem a oportunidade de ter paz com Deus. Você pode não ter paz em muitas áreas da sua vida. Pode ser que nessa noite você entrou aqui inquieto, pensando a respeito de como será o trabalho, como será a sua vida nos seus relacionamentos interpessoais, como você deve resolver problemas a respeito da sua vida, dos seus familiares. Mas hoje, irmão, eu te garanto que você tem a oportunidade de resolver o pior dos seus dilemas. Hoje você tem a oportunidade de ter paz com Deus e paz em Deus. Hoje você tem a oportunidade de dizer a Deus que você deseja estar do lado direito deste julgamento, que você deseja ter os seus pecados perdoados em Cristo Jesus e a sua vida por Ele transformada. Mas pode ser que você já tenha paz com Deus. Mas hoje, você também tem a oportunidade de reafirmar o seu compromisso acerca da missão que Deus confiou a você. Porque sabe, um dia Ele virá e te pedirá contas. Como um Senhor que entregou nas mãos dos seus servos uma riqueza de valor inestimável. E Ele nos pedirá conta daquilo que nós fizemos com esta riqueza, com a mensagem do Evangelho. Como igreja, nos omitir não é a melhor saída. Manter como está, apenas continuar, prosseguir sem transformar, não é uma opção. 2 são os chamados da palavra de Deus para todos nós nessa noite. O primeiro chamado: reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessando a Ele os seus pecados. Você hoje tem a oportunidade de ir embora para a sua casa sabendo que se algo acontecer, e eu espero que não aconteça, mas se acontecer, Deus te receberá como bendito.
Você será acolhido na presença do Pai. Você hoje tem a oportunidade de não temer a pior das más notícias. Mas você que já creu, que é filho de Deus, que confessa Jesus, que espera a vinda de Jesus naquele dia, onde Ele nos chamará à sua presença, também é chamado para estar disposto a trabalhar como um servo fiel, que compreende o valor da riqueza que Deus te confiou, levando a mensagem do Evangelho a todos aqueles que Deus te der. Todos nós nessa noite somos chamados a refletir a respeito daquele dia do grande julgamento. E sabe, irmãos, de verdade, Deus não está nem um pouco interessado nas nossas desculpas. Talvez depois eu pense nisso. Talvez depois que a minha vida for menos atribulada. Talvez depois que eu me casar. Talvez depois que eu tiver os meus filhos. Talvez depois. Deus não está interessado nas nossas desculpas para continuarmos desobedientes. Deus está interessado nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos no tempo que se chama hoje. Porque sabe, hoje é tudo que nós temos. Olhamos para trás e nos alegramos com as nossas lembranças. Olhamos para frente na esperança daquilo que pode, talvez, acontecer aqui nesse mundo. Mas quando nós olhamos para o nosso presente, nós percebemos que é neste tempo que as nossas atitudes têm valor. Que é neste momento que de fato faz sentido os nossos posicionamentos. Então, meu querido irmão, não deixe para amanhã. Não procrastine, não deixe para a última hora. É momento de nós olharmos para este grande julgamento e termos paz para com Deus, como quem sabe o seu destino. Eu tenho dito que o grande julgamento é, na verdade, apenas uma declaração de sentença. Porque a Bíblia diz que aqueles que creram estão salvos, já estão salvos. E aqueles que não creram, igualmente, já estão condenados. É hoje o momento de crer. É hoje o momento de termos paz para com Deus. Seja qual for aquilo que passe na sua mente nessa hora, eu quero convidar você a olhar para dentro do seu coração, a refletir a respeito do quanto isso diz respeito à sua vida. Qual seria a notícia que o Cordeiro de Deus te daria se Ele te chamasse hoje para a sua presença? Que Deus nos ajude, queridos, a termos segurança de que estaremos à direita, à destra de Deus, para sermos chamados benditos do Pai.